12 horas e 30 minutos, meio-dia e meio desta segunda-feira. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que são as minhas especialidades, mas também traz a medicina indígena, a medicina ayurvédica, a tibetana e etc. Para quem está sintonizando pela primeira vez, meu nome é João Carlos Baldan, sou formado pela Associação Brasileira de Acupuntura, ABA, desde 2000. Eu fui professor lá do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da entidade. Eu tenho o título de pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, da Universidade de São Paulo, portanto, Hospital das Clínicas. E eu concluí o curso lá em 2005. Fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas, inclusive para poder dar aula de acupuntura, pela Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de diversos cursos aí sobre florais, frequências, pós-graduação em física quântica e biorressonância aplicada à saúde e também fiz o curso de extensão universitária em física quântica e medicina energética, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência. Muito bem, muitas pessoas acham que depressão pode ser frescura, né? Tá com frescura. Não, mas é muito sério, depressão é um assunto muito sério. E a gente fez recentemente na TV Guarulhos, eu fiz um programa solo, um programa solitário, lá eu fiz sozinho, falando sobre depressão e medicina tradicional chinesa, como é que a acupuntura pode estar dentro do escopo das várias técnicas para auxiliar a pessoa durante essa fase de depressão, que é um assunto muito sério. O Brasil é um dos líderes, infelizmente, na incidência da patologia, lidera a América Latina e estima-se, segundo a Organização Mundial da Saúde, que a depressão será a patologia, a doença mais incapacitante do século, para vocês terem uma ideia da gravidade do assunto. Mas aqui a gente trata não de patologias e sim de saúde e como é que a gente pode tratar esse tipo de doença pelos nossos métodos. Quem tiver interesse pode pesquisar no canal do YouTube, são dois canais do YouTube, o João Carlos Baldan e o Além de Agulhas, sobre depressão e acupuntura que a gente tratou e hoje nós vamos tratar com uma nova abordagem, com outros tipos de terapias. Tudo isso porque o Salutes é um programa em ressonância com a própria vida. Eu tenho o prazer de receber hoje a doutora Luana Pruchinski. Ela é uma colega do nosso curso da Nova Ciência, nos conhecemos também na Quantum Bio também, né? Não foi na Nova, você não fez Quantum Bio. Isso. Foi no curso da Nova Ciência, a gente nos conhecemos aí já há uns 3, 4 anos já, né, Luana? Acredito que sim. E aí ela já esteve aqui no Salutes e hoje ela é bióloga, fez filosofia, psicologia, está fazendo pós-graduação lá da Nova Ciência junto comigo também, a pós-graduação, porque o curso de extensão vai ter esse status agora de pós-graduação, né? A gente vai ter que assistir mais algumas aulas para poder ter o status da pós-graduação. Muito boa tarde, doutora Luana, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no Salutes. O prazer é todo meu, Baldan, é uma honra estar aqui num programa com tantas especificidades, né, de tratamentos e de posturas de profissionais de saúde aqui. E até acrescentando um pouquinho aí, eu sou da área de neurociência também. Neurociência, né? Verdade. E é nessa casinha que eu me vejo cuidando de corpo em relação à mente e a mente em relação ao corpo. Então, quais são as influências do funcionamento orgânico e como ele interfere na nossa mente, no nosso cérebro, e como o nosso cérebro, que dá os comandos todos, interfere no nosso corpo. O que é neurociência? Neurociência é uma palavra bonita, né? Significa o quê? A ciência, o conhecimento do sistema neural, do sistema nervoso, como é que é isso? A neurociência estuda o comportamento humano e todo o sistema neurológico, porque não é só cérebro, é todo o sistema neurológico e como ele interfere
justamente no nosso corpo, no nosso comportamento. Então, eu particularmente sou da área de neurociência molecular. Então, eu vou estudar um pouco mais toda a bioquímica do nosso corpo, como ela está sendo produzida, como os órgãos produzem hormônios, como eles estão produzindo enzimas, aminoácidos, como essas substâncias estão sendo processadas e como isso interfere no nosso pensamento, inclusive. Né? Então, a neurociência é esse campo que, acho que por didática, se dissociou, né? O estudo da mente e o estudo do corpo. Mas não tem como a gente separar essas duas partes. E a neurociência do comportamento, então, estuda mais como é a resposta do indivíduo em relação ao ambiente que ele vive, externo e interno. Sim. Então, toda essa resposta que nós temos no mundo e diante de nós mesmos, tem toda uma bioquímica por trás disso, né? E a biofísica, né, que eu acho que é super importante falar, porque todo o nosso sistema neurológico, todo o nosso corpo funciona com substâncias químicas e elas só são aceitas no órgão-alvo que ela foi produzida para chegar ali, se o receptor, que é um portãozinho que se abre, tem uma informação frequencial. Né? Então, eu costumo comparar para os meus pacientes, é como um portão automático. Se você aciona a frequência certa, ele abre para você. Se não aciona, se o receptor não reconhece aquela substância, e se ela não tem uma polaridade, uma carga elétrica, ela não entra dentro do órgão-alvo. É como o celular, né? Quer dizer, você liga aqui um número, ele entra numa frequência que vai vai buscar a frequência daquele número que é o seu aparelho, né? Se eu discar aqui para você agora, né? Quer dizer, o seu aparelho tem uma determinada frequência, quando eu digito aqui o seu número, ele vai entrar na frequência do seu celular, que é o seu número, que nada mais é do que frequência. Outro dia até coloquei uma frase que era exatamente sobre, que eu fiz um programa também sobre física quântica e saúde, falando de Max Planck, né, da questão da quântica, da energia, da dupla fenda, da partícula e onda, que é o que a doutora está falando, né? Quer dizer, tudo, a bioquímica também tem o seu componente, não é só físico, é o componente também endócrino, né? O seu complemento até emocional. E exatamente falando isso, quer dizer, primeiro, uma das leis de Hermes Trismegisto falando que tudo vibra no universo. Né? Hermes Trismegisto no Egito, lá antigo, tudo vibra no universo. E ainda eu perguntava, você não acredita no tratamento frequencial? Nossa, né? Não é? É impossível, É impossível, né? As pessoas falam, mas isso é frequência? É a frequência. A frequência é a base de tudo. Se os componentes estão, como a doutora explicou, fechados, não adianta você ficar... É o que eu falo para as pessoas, que os pacientes chegam, né? Eu tomando vitamina que eu importei dos Estados Unidos, o complexo vitamínico de A a Z, mais não sei o quê, tititi. Aí você vai medir, a pessoa está intoxicada com metal tóxico, vírus, bactérias, protozoários, etc., né? Bactérias ruins, desbiose intestinal. Você fala, olha, você está fazendo um cocôzinho rico em minerais, né? Em vitaminas, né? Porque, na verdade, não está aproveitando, não é assim? Inclusive, pouca gente conhece como realmente funciona a homeopatia. A homeopatia trabalha com frequência, então, eventualmente eu passo para um paciente meu, oriento ele a usar um nutricional, mas ele precisa de uma homeopatia. Então, eu tenho também formação, tenho algumas especializações e uma delas é homeopatia para terapeutas. Ótimo. A gente tem uma restrição de uso da homeopatia, mas dentro dessa restrição eu já tenho uma gama enorme de possibilidades de uso. E a homeopatia justamente ela vai entrar para que haja um reconhecimento frequencial naquela célula, daquele ativo, e que a gente possa usar ele realmente possa ser recebido. Os isoterápicos também, que são o reconhecimento da célula original como ela era, porque o DNA já foi tão alterado, então ela reconhece como era a forma original. Então, por exemplo, né, depois a gente fala até mais um pouco disso. Na depressão, uma das causas maiores é a falta de serotonina, e a serotonina é produzida no intestino por células enterais. Quando eu trato depressão, eu coloco mucosa intestinal, né, numa dinamização que é para aquela célula começar a reconhecer como era a forma original dela, porque ela foi corrompida por poluentes, que a gente sabe, por organismos ali que são patógenos,
E essa célula quase que perdeu essa capacidade de saber como é que ela tinha que funcionar originalmente. Então eu vou fazendo essa homeopatia em conjunto com outros tratamentos para que a gente possa ter um resultado mais efetivo. Eu quero agradecer o doutor José Lopes Fernandes Neto, está aqui, boa tarde, amigo Baldan. Boa tarde, doutor José Lopes. Denizar Gouveia Baldan entrou, Pati Freitas. Tem algumas outras pessoas que entraram aqui, mas eu me perdi aqui. Eu estava aqui tentando resgatar, mas eu não... Enfim, vocês me dão um aceno, falam que estão assistindo aqui para a gente fazer os devidos comentários. O programa de hoje é sobre depressão. Como eu disse na abertura do programa, tem um extenso programa que eu falei sobre medicina chinesa e depressão, e entendendo e explicando que a depressão, outro dia eu ouvi num congresso, a depressão é quando praticamente alguém vai lá e desliga a chave geral do cidadão. E isso a gente reconhece como, pela medicina tradicional chinesa, que encara a sintomatologia como algo positivo e que não deve ser combatido como a alopatia. Quer dizer, a alopatia é muito importante, mas não tem que se ficar combatendo os sintomas, sobretudo depressão, que é uma coisa crônica. As doenças crônicas fazem com que a gente tenha que avaliar o ser humano. Aliás, as agudas também, mas vamos falar das crônicas. Em que a gente tem que avaliar o estilo de vida, as crenças, como é que a pessoa está vivendo. A questão do Hipócrates, que falava que a gente tem que perguntar para o paciente se ele está disposto a abrir mão das crenças, dos costumes e do que o levou a ficar doente. Como é que na sua área a doutora imagina o que é a depressão? Como é que ela surge? Como é que explica? É metabólica, psicológica, já que a doutora também é psicóloga. Quer dizer, claro que todo mundo tem um trauma, tem situações difíceis, tem que se elaborar lutos nas perdas, isso é normal da vida, né? Perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o companheiro, companheira, ninguém vai ficar feliz por conta disso. Tem uma elaboração de um luto que tem um prazo, mas aí também esse luto tem que ter um prazo. No outro dia falar, a pessoa perdeu o pai, está em luto. Há quanto tempo faz? Faz 10 anos. Bom, aí já é demais, né, doutor? É verdade. Em primeiro lugar, acho que assim, até quando você deu a chamada para a gente falar sobre depressão e fala que é uma doença, ela precisa ser encarada como doença. Uma patologia, Uma patologia. Porque dão importância para um câncer, mas não dão importância muitas vezes dentro de um lar para uma pessoa que está com depressão, ou o nível de importância que ela precisa receber. Então ela pode ser leve, moderada e pode ser grave, mas na medida em que se percebe que ela começa a aparecer, é preciso que se dê importância. Então, como doença, a gente precisa pensar que ela tem uma causa, né? Qual a causa? É o que muitas vezes as pessoas falam, por que acontece isso? E qual é o tipo de tratamento? Como é que a gente vai lidar com ela, né? E aí eu até pensando sobre ela para vir para cá para falar, de repente a gente vê que eu vejo agora que o OMS anuncia essa doença como a mais incapacitante do mundo. 2001 eles já diziam que ela seria em 2020 a mais incapacitante e ela se tornou. Isso significa que os tratamentos não estão sendo tão efetivos quanto a gente gostaria que fosse. Então mais áreas estão se dedicando para tratar da depressão. Eu, como psicopatologista, eu trato muitas pessoas com depressão. Né? Com a área psicológica, eu gosto muito, por intermédio da medicina chinesa, das entidades viscerais. Né? Cada órgão está ligado com uma emoção, que é uma representação do físico com a matéria, etc. Certo. E eu não sou contra a medicalização em casos agudos, mesmo nos crônicos. Mas a alopatia e a medicina ocidental, ela tem um limite, né? Que você vai dando sertralina, você vai dando estalopram, e vai não sei o quê, pipipi, mas é uma hora que você fala, bom, e agora? Né? Quer dizer, se não tiver uma mudança do escopo, e aí faz parte tanto da crença quanto do metabolismo, essa pessoa não vai sair da medicalização nunca, né, doutora? Como é que a senhora vê isso? Isso, então, enquanto toda a medicina convencional e a ciência veio trazendo os inibidores de recaptação de serotonina, né? Então você tem um neurônio, esse neurônio precisa enviar uma mensagem para esse outro, porque a função do cérebro é comunicação, formado por neurônios, então o neurônio envia uma comunicação para outro. No caso da serotonina, essa célula-alvo não recebe a serotonina. Então, para que chegue lá, inibe a volta dela e ele inunda isso
essa Deixa célula mais com a disponível no serotonina. sistema nervoso. Isso. Porém, a ciência descobre, quando aparece o PET scan, que é esse equipamento que nós temos, que o local, o trigger point, né, que é o ponto ali mais afetado pela depressão, é a amígdala e hipocampo, que são, Baldão, o lugar associado à nossa memória de medo condicionado. E emoções também, né? O hipocampo, Sim, principalmente. Né? isso, de emoções, mas principalmente ao medo condicionado. Então, o que significa é que essa pessoa, quando está desenvolvendo a depressão, ela tem, primeiro, uma inundação desse lugar com glutamato, que são glicocorticoides, né, substâncias glicocorticoides que saem, cortisol, resposta a cortisol e glicogênio do fígado se juntam, aumenta o nível de glicocorticoide especificamente nesse espaço, e ele faz com que essa região trabalhe, em primeiro lugar, hiperfuncionando. Então, a pessoa, antes de ter uma depressão, ela pode ter picos de ansiedade. Isso falando de uma forma geral, quando ela não é genética. Mas se supõe também que bebês que nascem, que já têm uma depressão que pode ser congênita, a mãe também passou por alguma situação que pode ter provocado esse aumento de medo e uma resposta de alerta ao mundo. Então, a pessoa que passa, por exemplo, dentro de uma família ou no trabalho, por uma situação em que ela se sente na necessidade de estar em alerta ou se sente ameaçada, é muito mais fácil desenvolver depressão ao longo da vida. E se a gente pensar, né, como uma epidemia, como doença, qual é o contagiante da nossa sociedade hoje? É a exigência do ser humano. Você tem que... Tem que fazer um monte de coisas. Existe o estereótipo, né, do super-homem, da super-mulher, que faz 500 mil coisas. Tem que ser o ever young, né? E começar pelas crianças. Um a criança tem que fazer isso, corresponder. A criança não pode mais ser criança. Tem que não ter 500 brincar. cursos, fazer inglês, natação. Exato. Né? A questão do medo, que a doutora falou, é muito interessante. Eu lembro que na minha época da psicopatologia, existe, e a medicina chinesa também fala sobre isso, porque o medo é um dos elementos ligados ao rim. O rim está ligado à glândula adrenal, que tem a ver com a adrenalina, com a noradrenalina, que tem a ver com adrenal, fígado e pituitária, né, tem tudo a ver com todas as questões emocionais. Existe um medo chamado medo visceral, né, que são das próprias vísceras, que é quando a gente sai do útero materno e vem para a atmosfera, é um processo de morte invertido, ou a morte do feto, o nascimento do bebê, enfim, todos nós passamos por isso, obviamente que isso é inconsciente, mas essa sensação de medo do que eu estou saindo aqui desse lugar aquoso, muito bom, e eu vou ter que respirar por mim mesmo, e etc., é uma ruptura muito interessante, muito importante. Freud depois falou lá do Instituto do Thanatos, do instinto de morte, do qual eu não concordo, né? Eu sou muito mais junguiano do que freudiano, mas de qualquer maneira ele tem esse conceito. Mas esse medo ancestral, ele começa a se manifestar em outras situações de perigo. Porque eu volto a dizer, o fato de você não ter medo, o destemido ou destemor, segundo entendemos pela medicina tradicional chinesa, não deixa de ser uma patologia. Não ter medo de nada e colocar a vida em risco, né, como muitas pessoas fazem aí, também não é adequado. Você tem que ter medo de preservação da vida, isso é normal. O que não pode, volto a dizer, aquela tristeza do luto, que você tem que ter por um tempo, e tem que temperar as coisas, né? Você tem que ter medo, mas não pode ter pânico. E não pode ficar também com medo de mosca voando na sala, não é? Isso. Você veja que é bem isso mesmo. A diferença entre tristeza, e tristeza profunda até, e depressão, é que na depressão já houve uma lesão, né? Então, é igual a pessoa que corre demais e tem uma lesão no joelho, já está ocorrendo uma lesão, ela é fisiológica, tem um ponto de cuidado. Então, o que tem como proposta, além da psiquiatria, que oferece remédios como sertralina, como inibidores de recaptação de serotonina, é preciso que a gente veja que outra forma existe de a gente cuidar desse lugar, dessa lesão.
Então, quando eu falo de neurociência molecular, eu estou falando de a gente usar principalmente um mecanismo natural que nós temos dentro da célula. Quando ela é inundada, como eu falei, com o glutamato, ela começa a estourar essas células, porque entra cálcio demais, ela muda o potencial diferencial, entra cálcio demais, ela estoura. Só que uma célula morrendo, ela convida todas as outras em volta a morrerem também. Então a pessoa começa a ter perda de memória e os dendritos dos neurônios encurtam para inibir de receber tudo isso. Olha que sistema de proteção fantástico. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Para equilibrar, é homeostase isso. Então, tipo, fica quieto, não se mexe. Desligar a chave geral, como eu disse há pouco, né? Exato. Quer dizer, alguém vai lá, como o espírito viesse, você está fazendo tanta caca na tua vida, que alguém vai lá e fala, opa, deixa eu dar uma freada nesse cara aqui, porque a coisa tá feia, não é isso? Você está no 220, você vai entrar em curto-circuito, né? E aí ela vai desligando esse sistema. Então, só que nesse momento a pessoa deixa de sentir, porque justamente é uma área mergulhada em todo o sistema límbico que é responsável pelo prazer. Sim. Então, quem está fora fala, nossa, mas eu faço tanta coisa por essa pessoa, acho tão importante falar isso, porque a gente vê o familiar, eu faço tudo, eu dou tudo para essa pessoa e parece que essa pessoa não gosta de nada. Ela não consegue sentir, porque ela não consegue sentir prazer. E o mínimo de prazer que ela sente, ela dispara todo esse sistema exagerado de novo, por causa da dopamina. Então, é um desequilíbrio muito grande, e como uma pessoa convive com isso, sendo que nada nela demonstra perdão, que ela tem uma doença. Ela aparentemente está ótima. Está ótima, né? Dr. José Lopes Fernandes Neto fez algumas perguntas. Denizar Gouveia Baldan. Olha, esses Baldans que estão aqui não são parentes e não é por causa disso que eles estão assistindo o programa, não. Mas é o Denizar Gouveia Baldan, tem a Rosana Baldan. São muito bem-vindos. Devemos ser parentes aí lá distante, mas não nos conhecemos. Ricardo de Mello, Lucas Inverniz, Eliana Diana, Daniela Ângelo, Matheus Baldan, outro Baldan aqui. Isso. Os Baldans estão esbaldando aqui hoje. Dr. José Lopes Fernandes Neto tem algumas perguntas interessantes. A primeira delas é, qual a participação do carboidrato na